Meus amigos, guia para o torcedor iniciante do Arizona Cardinals, eu vou começar fazendo um pedido bem indelicado, me perdoem por isso, mas esses vídeos aqui, eles demoram para pegar visualização, porque é um vídeo de história, documentário que demora pra caramba, então se você curtiu o formato, se você curte o Golim Sports, deixa o gostei que ajuda muito, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve também. Hoje vamos falar da franquia mais antiga da NFL, o Arizona Cardinals, criado em 1898. Uma história muito interessante, com muita coisa boa, muita coisa que não é tão legal assim, e uma perspectiva pro futuro, depois da vinheta. Vamos! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos! Oficialmente criado em 1898, junto com os Bears, não que os Bears foram criados depois, mas junto com os Bears, os dois únicos times existentes que jogaram na primeira temporada da NFL em 1920. Os Packers já tinham sido criados, mas eles foram jogar na NFL só em 1921. Chris O'Brien criou o Morgan Athletic Club em 1898, um time amador de futebol americano, que depois mudou o nome para Racine Normals, quando o time jogou na Normal Park, na Avenida Racine, uns anos depois. E em 1901, perdão, é bem mais para trás do que isso, eles começaram a usar roupas vinho. E todo mundo falava que era vinho, mas ele falava, não é vinho, é vermelho cardeal. Cardeal é um pássaro que o Gretão tá pondo aí pra vocês, que virou o símbolo do time depois, que é o Cardinal, né? E aí, todo mundo começou a chamar o time de Racine Street Cardinals. E o nome Cardinals se tornou o nome do time pela primeira vez. E esse time acabou em 1906. Sem ter muita gente pra jogar, não tinha muita gente interessada em futebol americano e tudo mais. Em 1913, eles criaram um time profissional com o mesmo nome a partir desse time. Então eles assumiram esse passado da franquia e virou o Racine Cardinals em 1913. Em 1918, tinha uma coisinha chata acontecendo chamada Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, então o time acabou por um momento. Um ano depois voltou em 1919 e nunca mais deixou de existir. Em 1920, a NFL foi criada e a galera de Chicago, Nova York e Ohio começou a juntar uns times pra jogar. Dentre esses, os Cardinals e os Staleys de Decatur, que viria a ser o Chicago Bears. Já fiz um vídeo sobre a história inteira do Chicago Bears aqui no Golim Sports. Em 1920, a liga ainda se chamava American Professional Football Association. Ela viria a ser NFL só em 1922, mas já tinha alguns times interessantes. Por exemplo, um time chamado Chicago Tigers. E aí, o que é interessante, né? Em 1922, o Chicago Cardinals virou o Racine Cardinals, perdão, virou o Chicago Cardinals. Mas, em 1920, já tinha dois times que eram os Cardinals e o Chicago Tigers. E tem uma lenda de que eles jogaram uma vez valendo a permanência na cidade. Só um de nós pode continuar aqui. É uma lenda, não se sabe se é verdade, mas os Cardinals ganharam e os Tigers deixaram de existir. Isso é muito maluco, né? Os Packers passaram a jogar em 1921, então é interessante, porque aí tinham três desses times históricos aí. Como eu falei, em 1922 virou Chicago Cardinals, e aí tinha Chicago Cardinals e o Chicago Staleys, que viria a ser Chicago Bears depois, e essa é a rivalidade mais antiga da história da NFL, Bears e Cardinals. E essa rivalidade realmente era pra valer, cara, porque eram jogos disputados o tempo todo. Os Cardinals tiravam os Bears de ganhar os títulos, porque os Bears eram muito fortes e tudo. E aí o que é interessante, os playoffs da NFL só viriam a existir em 1932, mas os Cardinals foram campeões da NFL em 1925, em um dos títulos mais controversos da história dos esportes americanos. Por quê? O título era dado a partir da porcentagem de vitória e derrota, então quem tinha mais vitória com menos derrota ganhava o título. Mas os times meio que escolhiam seus adversários, porque era muito no começo, então ó, eu vou jogar com aquele time profissional ali, beleza? Beleza, vai lá, a NFL aprovava e eles iam. E aí os Cardinals jogaram contra dois times bem ruins pra dar uma melhorada nesse desempenho aí. Ainda assim, o Pennsylvania Pottsville Maroons tiveram mais vitórias. Só que a liga não deu o título pra eles porque julgou que um dos jogos que eles fizeram não foi autorizado, dando assim o título para os Cardinals. Só que o que acontece? Depois se descobriu que os Cardinals, esses dois times fracos que eles jogaram, um deles tinha contratado jogadores de Chicago pra perder. Então não só eles jogaram mal, como eles perderam de propósito. Isso aí também é muito errado. O dono do time, o Chris O'Brien, recusou o título. Falou, não. O que é justo é dar pros Maroons lá de Pensilvânia, porque eles realmente jogaram um contra o outro e o time da Pensilvânia ganhou. Então nada mais justo.
Quando mudaram os donos dos Cardinals, uma década depois, eles falaram, não, mas ainda assim a gente teve mais vitória. E hoje, nos livros de história da NFL, o título de 1925 é dos Cardinals. E era interessante como os Bears eram um timaço na época, mas sempre sofriam contra os Cardinals. A rivalidade era bem grande desde aí. Um dos primeiros jogadores negros da NFL foi dos Cardinals e foi um monstro, que era o tackle Duke Slater, 6 vezes All-Pro quando ele aposentou em 31. E é engraçado que a gente ainda tá falando de 31, né? Faz quase 100 anos disso aqui que eu tô falando. E aí veio o marasmo. A década de 30 foi muito fraca para os Cardinals, nunca indo bem, trocando de técnico direto, 10 temporadas seguidas com mais derrotas do que vitórias até 1945. E é importante, em 32 a família Bidwell comprou os Cardinals, e isso é importante porque até hoje os Bidwell são donos, Bidwell na verdade, né? São donos dos Cardinals. Em 44, outra coisinha chata no mundo, a Segunda Guerra Mundial, e a NFL era a menor das preocupações do mundo. Então muitos atletas, até pelo físico e tudo, iam lutar na guerra. Então o time dos Cardinals, como todos os times da NFL, não tinha muita gente. Então eles acharam uma boa se unir com os Steelers para fazer um time naquele ano. Então em 1944... Card Pits era o time. Isso aconteceu com os Steelers, com os Eagles também, formando os Steagles e tudo mais. E o Card Pits foi péssimo. A união aí dos Steelers com os Cardinals teve 0 vitórias na temporada. Inclusive nessa época os Cardinals bateram um recorde de 29 derrotas seguidas na NFL até ganhar em 1945 uma partida só. E só. Então tá bem ruim. Aí as coisas melhoraram um pouco. Finalmente uma temporada positiva em 1946, a guerra tinha acabado, as coisas estavam melhor, fizeram 6-5. Em 47, a NFL passou a ter 12 jogos na temporada, os Cardinals fizeram 9 vitórias e 3 derrotas, o melhor desempenho até então, venceram os Eagles na final da NFL e conquistaram o seu segundo título oficial, tendo a chamada Million Dollar Backfield, que era um ataque muito forte com o quarterback Paul Christman, o running back Charlie Trippi, o running back Elmer Angsman e o fullback Pat Harder, lembrando que na época o fullback era muito importante. O Charles Bidwell, dono do time, morreu antes da temporada começar, ele não viu essa temporada maravilhosa dos Cardinals e sua esposa Violet assumiu e ficaria por muito tempo. Nessa época o técnico Jimmy Kozelman foi técnico do ano. Década de 50... 1948. Foi ainda melhor, muito melhor. Os Cardinals tiveram 11-1, um timaço, foram pra final contra os Eagles, mas dessa vez perderam. Foi a primeira final da NFL televisionada, 1948. E aí, 1950, as coisas voltaram a ser ruins. Tem algumas coisas interessantes dessa época. Curly Lambeau foi técnico por uma temporada. Curly Lambeau, a torcida dos Packers conhece muito bem, é uma lenda. E ele foi técnico pela temporada de 50 a 51. Teve o cornerback Dick Night Train Lane, simplesmente um monstro. O pessoal fã da NFL das antigas assim, desse nome é mais do que conhecido. Só que em geral foi bem ruim. 33 vitórias em 10 temporadas. 10 temporadas. Um time como os Rams tem 33 vitórias em 3, vai. Então é realmente bizarro. Ninguém ligava para os Cardinals em Chicago, ainda mais com os Bears, que era um time muito forte. Quase entraram em falência e resolveram mudar de cidade. Mas nem dinheiro para isso eles tinham. O que aconteceu na década de 60? Chegou a AFL, a American Football League, e começou a rivalizar com a NFL. E a NFL estava se sentindo meio ameaçada pela nova liga, então eles falaram, vamos pegar os Cardinals, colocar em uma cidade que é um mercado bom, e ao mesmo tempo a gente tira esse mercado da AFL. Então eles moveram os Cardinals para St. Louis, e aí até 1987 se criou o St. Louis Cardinals, um time muito forte que muitos torcedores mais velhos dos Cardinals se tornaram fãs em St. Louis. Já tinha um time da MLB de beisebol com o mesmo nome, St. Louis Cardinals, exatamente o mesmo nome. Então a galera passou a chamar eles de Football Cardinals. Isso aconteceu com os Giants também, porque os Giants, quando foram para New York, tinha o New York Giants no beisebol, então eles eram o New York Football Giants. Aí os Giants foram para São Francisco, mas até hoje a gente chama os Giants de Football Giants também, né? Inclusive, em 1961, a NFL aumentou a sua temporada para 14 jogos, que era o mesmo formato da EFL. Vocês veem o quanto teve uma ameaça ali, né, entre as duas ligas. Os Cardinals da década de 60 foram melhores, mas nunca tão longe. Em 64 ganharam o que chamavam de Playoff Bowl, que era a disputa do terceiro lugar. Ganharam contra os Packers e só isso.
passaram a jogar no novíssimo Busch Memorial Stadium em 1966, o que não ajudou muito nas vitórias. Em 67, a NFL e a AFL fizeram pela primeira vez a disputa do ganhador de uma contra o ganhador de outra, um joguinho que seria chamado de Super Bowl depois, e tinha um baita jogador na época que era o safety Roger Wehrli, que ficou 14 anos na franquia, foi pro Hall da Fama da NFL em 2007, era monstro, e também o safety Larry Wilson, Hall of Famer também. Os Cardinals sempre tiveram bons safeties. Com a união da AFL e da NFL em 1970, as divisões foram remanejadas e os Cardinals foram colocados na NFC East, com Cowboys, Giants e Redskins. E Eagles, era uma divisão maior, né? Tinham boas temporadas, bons jogadores nessa época, mas nunca chegavam tão longe. Em 1962, a Violet, dona do time, morreu e os seus filhos assumiram, principalmente o Bill Bidwill, que virou dono da franquia e ficou até 2019, quando ele veio a falecer. Hoje é o filho dele, o Michael Bidwill, que é dono. O técnico Don Coryell assumiu em 1974. Nessa época, nada de muito interessante acontecia para os Cardinals e as coisas melhoraram um pouco. Começaram 7-0 na temporada, venceram a divisão pela primeira vez desde 1948, mas perderam para os Vikings nos playoffs. Não seria a primeira derrota para os Vikings nos playoffs. 1975, ganharam a divisão de novo, mas perderam de novo, dessa vez para os Rams, que fizeram um baita de um jogo, inclusive. Apesar das decepções e da competição fortíssima na época, os Cardinals eram fortes e sempre davam trabalho, por isso que tiveram o apelido de Cardiac Cardinals, que sempre davam problemas cardíacos para os seus torcedores. Dessa época, o wide receiver Mel Gray, running back Terry Metcalf eram muito bons. Metcalf reconheceu esse nome, ele era pai do Eric Metcalf, que era um baita jogador também, que era primo do DK Metcalf. Então o Terry Metcalf era tio do DK Metcalf. 1976 ainda foi bom, mas foram os únicos times na história da liga a não ir para os playoffs, mesmo tendo 10 vitórias. 10 vitórias numa temporada de 14 jogos e ainda assim não foram para os playoffs. 1977 voltou a ser muito ruim. 12 derrotas seguidas entre 77 e 78, técnico e jogadores principais saíram e voltou a ser muito ruim. Cara, muito era azar dos Cardinals, dos jogadores e técnicos irem mal, mas também tinham decisões questionáveis. Por exemplo, eles draftaram um kicker em 1978, que era o kicker Steve Little, e além de ser questionável um kicker ser selecionado na primeira rodada, ainda veio o azar de o cara ter sofrido um acidente de carro e ter ficado paralisado em 1980. Aí veio a década de 80, foi um pouco melhor. Entre 82 e 84 tiveram temporadas positivas, era uma época muito competitiva na NFL. Eu sempre falo isso, 70 e 80 é bizarra a competição da NFL. Mas tinha alguns bons jogadores, cara. O quarterback era o Neil Lomax, muito bom. O wide receiver Roy Green, muito bom. E o running back Otis Anderson, muito bons também. 1982, inclusive, teve uma greve de jogadores na NFL e mesmo os Cardinals tendo 5-4 de temporada, foram para os playoffs, mas perderam na primeira rodada. E ficou nisso. Sobe e desce até 1987 e parecia azar mesmo. O técnico dos Cardinals, o Jim Honeyfan, nunca foi muito bem com os Cardinals, mas depois foi para os St. Louis Rams e ganhou um Super Bowl como técnico de linha ofensiva. Bizarro, cara, bizarro. Os Cardinals até tiveram um jogo interessante que viraram 28-3 e ganharam um jogo em 1987. Impressionante, o Super Bowl 51 tira um pouco desse mérito, mas é impressionante. E aí a torcida fica pistola, começa a ir menos jogos, o time tá uma tristeza e o Bill Bidwill resolve mudar o time de novo, dessa vez pra Arizona. Então eles chamaram Phoenix Cardinals. Apesar de ser de Arizona, eles chamaram de Phoenix Cardinals e surgem com esse nome de 88 até 93, todas temporadas muito medíocres. E cara, na verdade é um pouco parecido com o que é hoje. Começa muito bem e aí termina mal e se vai pra playoff perde rápido. E é isso. No começo da década de 90, a NFC East era muito forte. Os Giants ganharam o Super Bowl em 90, os Redskins ganharam em 91, os Cowboys ganharam em 92 e 93, então a competição na própria divisão estava muito complicado. 94, por muita pressão dos fãs, o time virou Arizona Cardinals, como é até hoje. Bud Ryan virou técnico, virou general manager e ele era um daqueles caras que garantiam vitória. Vamos ganhar e não tem o que fazer. Garantiram ganhar dos Browns na semana 3 e perderam 32-0, então ele não durou muita coisa. Vince Tobin assumiu em 1996 e tinha um monstro jogador que era o defensive end Simeon Rice, que venceu o jogador defensivo do ano, mas só, também não estava muito bom. 98, o time fez 9-7,
que eram 6-7 com 3 vitórias para ir para playoffs, o que foi muito interessante. Ganharam dos rivais Cowboys no Wild Card, primeira vitória em playoffs dos Cardinals desde 1947, mas perderam para os Vikings no divisional. Esse era um Vikings fortíssimo de 98, que fizeram uma temporada 15-1 e ainda assim não ganharam, não foram pro Super Bowl. Nessa época, pros Cardinals, o quarterback era o Jake Plummer, que era um dos principais quarterbacks da franquia e era um baita de um jogador, e esse time dava esperança pra torcida. Mas todo ano era essa tristeza, não dava muito certo. E assim foi pelos próximos anos. Chegamos nos anos 2000, que em 2002 a chegada dos Texans fez a NFL realinhar as divisões e os Cardinals saíram da NFC East para ir para a NFC West, junto com 49ers, Rams e Seahawks, como é até hoje. E dessa época tinha um cara muito bom que era o wide receiver Anquan Boldin, que era maravilhoso, ganhou o calouro do ano em 2003 e foi muito importante para os Cardinals por muito tempo. A questão é que ia, vinha, era técnico e nada funcionava. 2004, uma coisa muito importante, que é o Pat Tillman. Pat Tillman era um baita jogador, muito amado pelos fãs, e que nessa época ele foi servir o exército no Afeganistão. E ele morreu lá. Então até hoje o Pat Tillman é um jogador aclamado pela torcida, por grande parte dos fãs da NFL. O número 40 dele foi aposentado e ele se tornou um herói. 2006, eles foram jogar no novíssimo State Farm Stadium, estádio até hoje, com um teto que saía e tudo mais. Muitos Super Bowls foram jogados e são até hoje jogados lá. E é um estádio maravilhoso. Mas apesar do estádio novo, começaram 1-8. Então é sempre isso. Os torcedores dos Cardinals, cara, se frustram muito. É bizarro. 2007, o ex-coordenador ofensivo dos Steelers, o Ken Whisenhunt, virou técnico dos Cardinals. E finalmente bons momentos chegariam. Não nesse ano que foi 8-8, mas calma, porque veio 2008. Em 2008, os Cardinals fizeram 9-7, o que não é a melhor coisa. E da mesma forma, eles começaram melhores do que terminaram, mas foi o suficiente para ganhar a divisão pela primeira vez desde 1975 e ir para os playoffs. Enfrentaram os Falcons no Wild Card, venceram, primeira vitória em playoffs em casa dos Cardinals em 61 anos. Foram para o divisional contra os Panthers, venceram. Foram para a final da NFC contra os Eagles e ganharam também. E jogaram em casa, inclusive, foi a primeira vez na história dos Cardinals que eles ganharam um jogo de playoffs em casa. E com isso foram para o Super Bowl 43 contra os Steelers, que foi um baita jogaço. Muitos consideram um dos melhores Super Bowls de todos os tempos e realmente foi um baita jogo. Mas perderam de 27-23. Era um jogo em que os Cardinals estavam na frente até o final, mas o Big Ben mandou um passe para o Santonio Holmes na pontinha da endzone e os Steelers viraram e ganharam o jogo. Então foi legal, os Cardinals chegaram no Super Bowl, o que é incrível, mas perderam esse jogo. E dessa época eu tenho que falar de alguns jogadores importantes, como o quarterback Kurt Warner, que já era um baita quarterback pelos Rams, mas mais do que ele, Larry Fitzgerald, wide receiver maravilhoso, o Edgerrin James, running back sensacional também. Veio a temporada de 2009, as expectativas estavam muito altas pelo que aconteceu na temporada anterior, e foi melhor, eles tiveram uma temporada 10-6, ganharam a divisão de novo, foram para os playoffs, um dos melhores jogos de playoffs em muito tempo, que foi um jogo contra os Packers que foi 51-45 para os Cardinals na prorrogação, maior pontuação da história de um playoff, e Kurt Warner com 5 passes para touchdown, 4 passes incompletos, então loucura. E o jogo seguinte contra os Saints, os Packers expuseram fraquezas na defesa dos Cardinals e os Saints se aproveitaram disso e ganharam de 45-15. Kurt Warner anunciou sua aposentadoria, o que foi um choque, ele tinha mais um ano de contrato, mas acabou essa fase aí. E aí vieram temporadas muito ruins que fizeram o Whisenhunt ser demitido em 2013, junto com o General Manager e o Bruce Arians assumir como técnico. Bruce Arians hoje técnico dos Bucks, campeão de Super Bowl e tudo mais, e que é conhecido como Quarterback Whisperer, que sempre faz bons quarterbacks, né? E essa era uma época de problemas de quarterbacks porque o Kurt Warner tinha saído. Só uma coisa importante antes disso, nessa época também tinha o cornerback Patrick Peterson, que era um monstro, até hoje ele joga e é um cara muito bom, e o running back David Johnson, são jogadores importantes dessa época. Foi uma melhora instantânea quando o Arians chegou, primeira temporada dele foi um 10-6, que não foi suficiente para playoffs, interessantemente, mas foi uma boa temporada. 2014, 11-5, ainda melhor, segundo lugar na NFC West, o Bruce Arians foi técnico do ano, o Wild Card perderam para os Panthers, que
realmente estavam numa fase bem boa, mas que ainda não iriam pro Super Bowl só no ano seguinte. O Carson Palmer era o quarterback dos Cardinals por esse momento, onde ele ficou por um bom tempo. 2015, melhor ainda, 13-3, venceram a divisão, os Cardinals eram um dos melhores times da NFL, 26-20 contra os Packers no divisional, na prorrogação de novo, ganharam, foram pra final da conferência contra os Panthers, mas aquele Panthers do MVP Cam Newton estavam muito bem, os Panthers ganharam por 49-15, o que é ainda mais absurdo quando a gente vê o que aconteceu no Super Bowl 50, que o Von Miller simplesmente jantou o Cam Newton, o que foi loucura. Aí passou aquela fase boa. 2016, 2017 foram anos ruins e o Bruce Arians foi demitido. E aí veio o ano de 2018, que foi tipo um ano fora do planeta pros Cardinals. Por quê? Eles contrataram o Steve Wilkes para ser o técnico principal. Eles fizeram uma temporada 3-13. O quarterback era o Sam Bradford, que foi uma tristeza. Depois foi o Josh Rosen, que era um potencial gigante e que foi uma tristeza também. E o Steve Wilkes foi demitido imediatamente. E foi tipo assim, já precisaram passar uma borracha, passaram outra. Então agora 2019, demitiram quase todo mundo. Eles tiveram a primeira escolha geral do draft. Então Cliff Kingsbury, atual técnico, foi contratado para ser o técnico principal, o cara que mandou muito bem no college, e o Kyler Murray, quarterback, foi selecionado na primeira escolha geral, com uma polêmica muito grande dele ser baixinho, ele tem 1,75 m, né? Apesar disso, Kyler Murray é um monstro, isso ninguém tem dúvida, ganhou o prêmio de calor ofensivo no ano de 2019, e apesar disso, o time estava muito ruim, foi uma temporada 5-10-1. 2020... eles trouxeram o monstro wide receiver DeAndre Hopkins, dos Texans. O Murray melhorou, teve o jogo icônico dele da Hail Murray, e ele realmente jogando muito bem. Por vários momentos, um tipo MVP, e por outros não. E como geralmente com os Cards acontecem, terminaram pior do que começaram, 8-8 na temporada. 2021, mais pé no peito ainda. Trouxeram J.J. Watt, trouxeram wide receiver A.J. Green, trouxeram James Conner, running back, trouxeram Rodney Hudson no center, trouxeram Zach Ertz depois no meio da temporada, o tight end. Começaram 7-0, eu tava apostando nesse time, tava dizendo que era agora, e aí o final da temporada foi bem ruim. Terminaram 11-6, perderam no wild card pros Rams, que viriam a ganhar o Super Bowl, mas ainda assim, cara... Pra mim, acabou minha esperança nos Cardinals. Eu acho que é um baita time, só que é tipo, a expectativa, realidade. E isso sempre frustra bastante. Em 2022, que é o ano que estamos agora, ainda teve mais uma polêmica, que foi o Kyler Murray apagando todas as fotos dele no Instagram com os Cardinals. Ainda assim, parece que ele vai ser o quarterback titular, mas tem todo esse negócio. O Hard Knocks, que é aquela série que segue um time pela temporada, vai rolar com os Cardinals esse ano em temporada. Geralmente o Hard Knocks é antes e acaba quando começa a temporada. Esse Hard Knocks vai ser em temporada com os Cardinals, vai ser interessante. E qual que é a questão? É um time excelente, mas sempre frustram as expectativas. E pra mim, agora em 2022, o Cliff Kingsbury tá no hot seat, né? O famoso hot seat, ou seja, eu acho que ele já vai ser um pouco cobrado agora, e se não der certo esse ano, ele já vai estar como culpado, o que pra mim já é desde o ano passado pela falta de consistência. Mas quando a gente vê o time dos Cardinals, é um timaço. Kyler Murray, quarterback excelente, apesar dos problemas, talvez seja o último ano dele, do jeito que ele tá infeliz, talvez, mas a gente não sabe. James Conner, running back que eu gosto bastante. Wide receivers, cara, DeAndre Hopkins, A.J. Green, Rondale Moore, é um baita time de recebedores. É que tinha o Christian Kirk, que deixava ainda melhor, mas o Christian Kirk saiu pra ganhar uma bolada em Jacksonville. Tight ends, tem o Zach Ertz trazido ano passado e o recém-draftado Trey McBride, que é considerado o melhor tight end dessa classe aí e que é interessante. Tem uma linha ofensiva sólida, tem uma defesa interessante, como eu falei, o J.J. Watt, apesar de ter perdido o Chandler Jones, e na verdade os Cardinals foram um dos times que perderam bastante gente esse ano, o que me faz pensar que eu não acho que os Cardinals vão tão bem quanto no ano passado. Eu acho que é dali pra menos, infelizmente, torcedores dos Cardinals é a minha opinião. E se forem bem, eu acho que é a mesma coisa. Começam bem e terminam mal, como fizeram em vários momentos da sua temporada, tá bom? A secundária é interessante, Buda Baker, tem o Jeff Gladney, Byron Murphy, caras que eu gosto e tudo mais, mas junta tudo isso com os Cardinals enfrentando a AFC West esse ano, e pra mim as coisas vão ser complicadas. Mas é uma história gigantesca de um time de mais de um século de vida e que é muito interessante. Deixa o gostei, se inscreve se você curtiu, e até daqui 2 semanas com outro guia pro torcedor iniciante, mas calma que antes disso tem muita coisa legal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!